Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1. Durante esta semana, estudamos grandezas e medidas. Questão 1. A avó de Patrícia mora muito longe. Para ir visitá-la, a menina gastou 36 horas. Quantos dias durou a viagem de Patrícia? Lembrando que um dia tem 24 horas. 36 horas são 24 horas mais 12 horas. Logo, 36 horas equivale a um dia e meio. Questão 2. Associe corretamente. Uma semana equivale a 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um trimestre, 3 meses. Um semestre, 6 meses. Um biênio, 2 anos. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. Um bimestre, 2 meses. Questão 3. Marque com X a questão correta, de acordo com o que se pede. 300 anos equivale a quantos séculos? Um século é igual a 100 anos. Logo, 300 anos é igual a 3 séculos. Quantas semanas há em um ano aproximadamente? Um ano são 365 dias. Logo, 365 divididos por 7 é aproximadamente 52 inteiros e 14 centésimos. Logo, em um ano, há aproximadamente 52 semanas. Quantas décadas há em 1888 anos aproximadamente? Uma década são 10 anos. Logo, 1888 divididos por 10 é igual a 188,8. Então, em 1888 anos, há aproximadamente 189 décadas. Questão 4. Um relógio está marcando 12 horas e 15 minutos quando saí de casa para a escola. Sabendo que gastei 45 minutos para chegar lá, quantas horas marcava o relógio quando cheguei na escola? Então, o relógio estava marcando 12 horas e 35 minutos. Eu gastei 45 minutos para chegar na escola. 35 mais 45 é igual a 80. Então, eu gastei 12 horas e 80 minutos. O que representa 80 minutos? É 60 minutos mais 20. E 60 minutos equivale a 1 hora. Então, eu vou tirar esses 60 minutos, vou transformar em 1 hora para saber o horário que eu cheguei na escola. 12 mais 1, 13. Cheguei às 13 horas e 20 minutos. Questão 5. Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia, com palhaços mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A hora que o circo fechará, será? Então, ele abriu às 9 horas. Ele ficará aberto durante 9 horas e 30 minutos. Então, se eu contar 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai fechar às 6 horas e 30 minutos da tarde. Ou seja, o circo fechou às 18 horas e 30 minutos. Questão 6. Um videocassete começou a gravar um programa de TV às 17 horas e 35 minutos e desligou às 18 horas e 23 minutos.
porque a fita havia terminado. Quantos minutos de programa foram gravados? Então, vamos fazer o horário final menos o horário inicial. Em 23 minutos, tem como tirar 35 minutos? Não. Eu vou pegar uma hora emprestada, uma hora equivale a 60 minutos. 18 menos 1, 17. 23 mais 60, 83. Agora é só subtrair. 83 menos 35, 48. 17 menos 17, 0. Então, foram gravados 48 minutos. Questão 7. Considere o quadradinho da malha quadriculada como uma unidade de medida diária e determine a medida da área de cada figura a seguir. Contando a quantidade de quadradinhos que forma a figura A, nós vamos ver que a figura A área é de 5 unidades. A figura B, 6 unidades. Lembrando que nela existem triângulos. Cada 2 triângulos forma um quadrado. A figura C, 8 unidades de área. A figura D, 12 unidades e meia de área. A figura E, 6 unidades de área. Questão 8. Considere as unidades de medidas de área indicadas a seguir: quilômetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados e hectare. Qual dessas unidades é mais comum ser utilizada para expressar a medida de área de um salão de festa? Salão de festa, metros quadrados. Um estado brasileiro, quilômetros quadrados. Uma plantação de milho de uma fazenda, hectare. Um caderno ou uma capa de um caderno, centímetros quadrados. Questão 9. Observe as peças do Tangram representadas na malha a seguir. Considere o triângulo azul como unidade de medida de área e determine a área do. Observando o triângulo azul, se eu dividir cada quadradinho em um novo triângulo, o triângulo azul ele é formado por 4 triângulos menores. Então, o quadrado laranja, ele é formado por 4 triângulos também. Então, comparando o quadrado laranja com o triângulo azul, nós temos uma unidade de área. O triângulo roxo, 2 unidades de área, porque se dividirmos os quadradinhos, ele terá 8 triângulos. O paralelogramo amarelo, 1 unidade de área, porque ele também é formado por 4 triângulos. E o triângulo rosa, meia unidade de áreas, porque são apenas 2 triângulos. Questão 10. Determine a medida da área de cada figura representada a seguir. Na letra A, nós temos um retângulo, área base vezes altura. 5 vezes 3 é igual a 15 metros quadrados. Na letra B, nós temos um quadrado. A área é a medida do lado elevado ao quadrado. 3 elevados ao quadrado é 3 multiplicados por ele mesmo 2 vezes. Então, a área é 9 metros quadrados. Na letra C, também nós temos um quadrado. A área é a medida do lado ao quadrado. 4,2 ao quadrado, 17 inteiros e 64 centésimos de um metro quadrado. Na letra D, temos um retângulo, área base vezes altura. 6,2 vezes 4, 24,8 metros quadrados. Questão 11. Em seu caderno, responda às questões a seguir. Qual é a medida do comprimento do lado de um quadrado
cuja área mede 81 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. Se eu tenho a área, lado ao quadrado é igual a 81. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 81, 9. Então, o quadrado cuja área é 81 centímetros quadrados, o lado mede 9 centímetros. Qual é a medida da base de um retângulo que tem 5 centímetros de medida de altura e medida de área igual a 35 centímetros quadrados? A área do retângulo é base vezes altura divididos por 2. Então, eu tenho base igual a 5, área igual a 35. 5 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 35 divididos por 5, 7. Então, a altura desse retângulo é 7 centímetros. Questão 12. Dois retângulos de dimensões 8 por 10 e 9 por 12 intersectam conforme a figura a seguir. A medida da área da região cinza escuro é 37. Qual é a medida da área da região cinza claro? Bom, então vamos analisar a figura. Primeiro, a área da figura cinza escuro é 10 vezes 8, que é um retângulo base vezes altura, que é igual a 80. A área branca vai ser igual a... Então, tenho 37, de acordo com o enunciado, a área cinza escura é 37. A área do retângulo escuro todo foi 80. Então, se eu faço 80 menos 37, que é a área cinza escuro, eu vou encontrar a área branca, que é 43. A área cinza clara vai ser igual ao quê? A área de todo o retângulo cinza claro menos a área branca. As dimensões do retângulo cinza claro é 12 vezes 9. 12 vezes 9, 108. Tirando a área branca, eu vou descobrir a área do retângulo claro, que é 65. Resposta correta, alternativa E. Questão 13. Determine, em cada caso, a medida da área da região destacada em vermelho. A área do quadrado rosa menos a área do quadrado branco. O quadrado rosa tem dimensões 4 por 4 e o quadrado branco 1,5 por 1,5. 4 vezes 4, 16. 1,5 vezes 1,5, 2 inteiros e 25 centésimos. 16 menos 2 inteiros e 25 centésimos, 13 inteiros e 75 centésimos de 1 metro quadrado. Na letrinha B, nós vamos fazer a área do quadrado maior menos 4 vezes a área do quadrado menor, que eu tenho 4 quadradinhos brancos. O quadrado maior tem dimensão 6 por 6. O quadrado menor, 2 por 2. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 36 menos 16, 20 metros quadrados. E assim nós encerramos a correção da primeira sequência de atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1.